E qualquer cultura terrestre, sua inteligência se elevava às mais sublimes concepções, em seguida, pelas inspirações de seus guias, em terceiro lugar, pelas riquezas que acumulara no decurso de suas vidas anteriores, vidas que ela própria nos fez conhecer. Joana era uma missionária, uma enviada, um médium de Deus e, como em todos os missionários do céu, para a salvação dos povos, três grandes coisas nela preponderam: a inspiração, a ação e, por fim, a paixão, o sofrimento, que é o fecho, a apoteose de toda existência digna. Doremi, Orleans e Rouen foram os campos escolhidos para desabrolhar, expandir-se e consumar-se tão maravilhoso destino. A vida de Joana d'Arc tem flagrantes analogias com a do Cristo. Como este, ela nasceu entre os pequeninos da terra. O adolescente de Nazaré discutia com os doutores da lei no Sinédrio. Do mesmo modo, a Virgem da Lorena confunde os de Poitiers, respondendo-lhes as insidiosas perguntas. Ao vê-la expulsar do acampamento as ribaldas, reconhecemos o gesto de Jesus expulsando do templo os mercadores. A paixão de Juan não emparelha com a do Gólgota e a morte da Pucela não pode ser comparada ao fim trágico do filho de Maria. Como Jesus, Joana foi renegada e vendida. O preço da vítima retinirá nas mãos de João de Luxemburgo, como na de Judas. A exemplo de Pedro no pretório, o rei Carlos e seus conselheiros voltarão costas e fingirão não mais a conhecer, quando lhes noticiam que Joana se acha em poder dos ingleses, ameaçada de cruel morte. Até a cena de Saint-Ouen em muitas semelhanças apresenta com a do Jardim das Oliveiras. Temos tratado longamente das missões de Joana d'Arc. Não haja equívoco sobre o sentido deste termo. Julgamos oportuno dizer aqui que, na realidade, cada alma tem a sua neste mundo. A maioria tocam em partilhas missões humildes, obscuras, apagadas, outras recebem encargos mais importantes, de acordo com as suas aptidões, com as qualidades que apuraram, envolvendo no perpassar das idades. Só as almas ilustres estão reservadas às grandiosas missões, que o martírio remata. Cada vida terrena, sabemo-lo, é a resultante de um imenso passado de trabalho e de provações. Do conhecimento da lei de ascensão no tempo e no espaço, que já expusemos, não havia mister Joana, no 15º século, por isso que as condições intelectuais de sua época não o comportavam. A concepção do destino era muito limitada, as vastas perspectivas da evolução teriam perturbado, sem proveito, o pensamento dos homens, ainda muito atrasados para apreciarem e entenderem os magníficos desígnios de Deus a respeito das criaturas humanas. Entretanto, no espírito superior de Joana, sujeito, como todos, à lei do esquecimento durante a encarnação na Terra, um passado maravilhoso esplende, virtudes, faculdades, intuições, tudo demonstra que aquela alma percorrera dilatado ciclo e amadurecera para as missões providenciais. Pode-se mesmo, já ouvimos, reconhecer nela, mais particularmente, um espírito cêutico impregnado das qualidades daquela raça entusiástica e generosa, apaixonada pela justiça, sempre pronta a se consagrar às causas nobres. Familiarizada, desde os primeiros albores da história, com os mais transcendentes problemas, essa raça possuiu constantemente numerosos médiuns. Joana aparece-nos, por entre a caligem da Idade Média, como a reencarnação de alguma antiga vidente, ao mesmo tempo guerreira e profetiza. O que na sua personalidade, porém, predomina, em todas as épocas e meios em que viveu, é o espírito de sacrifício, a bondade, o perdão, a caridade. No desempenho das tarefas que lhe foram confiadas, mostrou-se invariavelmente o que Henri Martin soube definir numa palavra: a mulher de grande coração. Essas tarefas, Joana não as tem por findas. Continua a considerar-se em obrigação para com aqueles que Deus colocou sob seu patrocínio. Conserva ardente, como no século XV, o amor que vota a França, e os que então lhe foram objeto de solicitude ainda são presentemente seus protegidos. Entre os que tiveram parte em sua vida heróica, quer benéfica, quer maleficamente, muitos revivem hoje na Terra em condições bem diversas. Carlos VII, reencarnado num desconhecido burguês, acabrunhado de enfermidades, foi muitas vezes distinguido com a visita da Filha de Deus. Iniciado nas doutrinas espiritualistas, pôde comunicar-se com ela, receber seus conselhos, seus incitamentos. Uma única palavra de censura lhe ouviu: a nenhum, disse-lhe um dia Joana, me custou tanto perdoar como a ti. Por meios e com auxílio de influências que seria supérfluo indicar aqui, a Virgem conseguira reunir em um só ponto do globo, há alguns anos, seus inimigos de outrora,
até mesmo seus algozes, e, usando do ascendente que sobre eles exercia, procurava levá-los à luz, fazê-los defensores e propagandistas da nova fé. Era um espetáculo comovente para quem, conhecedor daquelas personagens de uma outra época, podia perceber a maneira sublime pela qual ela se vingava, esforçando-se por transformá-los em agentes de renovação. Porque a verdade me obrigará a dizer que os resultados foram medíocres. Todos, sem dúvida, a ouviam com uma deferência cheia de admiração, sentindo bem ser um espírito de alto valor, quem os aconselhava. Mas logo o peso dos cuidados mundanos, dos interesses egoístas e das preocupações de amor próprio oprimiam aquelas almas. O sopro do além que, por instantes, as sacudira, cessou. Joana jamais se revelou senão a poucos. Os outros não souberam adivinhá-la. Raros puderam compreendê-la. Sua linguagem era muito perfeita, vertiginosas as alturas a que tentava atraí-los. Esses estigmatizados da história, que se ignoram a si mesmos, ainda não estavam amadurecidos para semelhante papel. Todavia, o que não foi possível obter no correr de uma existência, ela o alcançará nas que se hão de suceder, porquanto nada conseguirá esgotar-lhe a paciência e a bondade. E as almas sempre se encontram, ao longo do caminho do destino. 19. Gênio militar de Joana d'Arc. O mérito da vitória coube principalmente a Pucela. Coronel e Colete. Os detratores de Joana d'Arc, Anatole France, Talamas, H. Berenger, Jules Saury, etc., concordes entre si, lhe negam talentos militares. A France, com especialidade, não perde ocasião de lhe rebaixar o papel, de lhe restringir a parte que teve na obra de libertação. Faz pouco caso dos depoimentos dos companheiros de armas da heroína, prestados no processo de reabilitação, sob o pretexto de estarem misturados com os de uma honesta viúva. Moteja dos historiadores que consideram Joana a padroeira dos oficiais, o modelo inimitável dos alunos de Saint-Cyr, a Guarda Nacional inspirada, a artilharia patriota. Mais adiante diz. Uma única era a sua tática, impedir que os homens blasfemassem e tivessem ribaldas em sua companhia. Toda a sua arte militar consiste em encaminhar os soldados para a confissão. Por nosso lado, que caso devemos fazer de tais opiniões? Até que ponto professores, romancistas, jornalistas, que talvez nunca pegaram numa arma, são competentes para apreciar as operações militares da Pucela? Na obra intitulada Jeanne d'Arc, um apóstrofo Historiette la Legende, Talamas nos aconselha, com razão, a só termos em conta os testemunhos diretos e a desprezarmos os outros. Este modo de ver se nos afigura especialmente aplicável à questão que agora nos preocupa. Ora, os testemunhos concernentes às aptidões militares de Joana são formais, emanam de pessoas que a viram de perto, que com ela partilharam dos perigos e combateram a sua ilharga. O Duque d'Alençon se expressa deste modo. Nas coisas da guerra, era muito experiente, tanto para empunhar a lança, como para reunir um exército, ordenar um combate e dispor a artilharia. Todos se maravilhavam de ver que, relativamente às coisas militares, ela procedia com tanto acerto e previdência, como se fora um capitão que houvesse guerreado durante 20 ou 30 anos. Sobretudo, no manejo da artilharia, é que era muito entendida. Outro comandante, Thibaut d'Armagnac, senhor de Termes, diz, a seu turno: em todos estes assaltos, no cerco de Orleans, foi tão valorosa e se conduziu de tal maneira, que a homem algum seria possível portar-se melhor na guerra. Todos os capitães pasmavam de sua valentia e de sua atividade, das canseiras e trabalhos que suportava. Para dirigir e dispor as tropas, para preparar a batalha e animar os soldados, comportava-se como se fora o mais hábil capitão do mundo, desde longo tempo adestrado na guerra. Entre os escritores contemporâneos, que se ocuparam com Joana d'Arc, os mais aptos a lhe apreciarem o papel militar são evidentemente os que têm exercido a profissão das armas, comandado tropas, dirigido operações de guerra. Ora, esses unanimemente reconhecem os talentos de Joana na arte de combater, sua queda para a tática, sua habilidade em utilizar a artilharia. Consideram a campanha do Níger um modelo no gênero. O general russo Dragomiro assim a resume. Só 10 de junho lhe permitiram marchar com o exército do Duque d'Alençon, para desalojar os ingleses dos pontos em que ainda se mantinham no Níger. A 14 de junho, tomou de assalto Jargeau, a 15, a ponte de Meung, a 17 ocupou Belgency, a 18 derrotou Talbot e Falstaff num reencontro em campo raso.
Resultado dos 5 dias de ação, 2 assaltos e uma batalha, feito que não teria mareado a glória de Napoleão e que Joana sabia realizar quando a embaraçavam. O que releva notar nesta ação fulminante é o ardor que inspira e dirige, temperado pela prudência. Esses movimentos rápidos têm por fim alcançar e ferir o inimigo no ponto principal de seu poder, sem lhe deixar tempo de se recobrar, de acordo com o método dos grandes capitães modernos. Foi ainda o senso estratégico de Joana que impôs a marcha sobre Reims e em seguida impeliu o rei a avançar sobre Paris. A grande cidade teria sido tomada, se não for o inqualificável abandono do cerco, ordenado por Carlos VII. Considerai também a coragem heróica da Virgem e o constante sacrifício de si mesma. Desconhecia o medo e a fadiga, dormia completamente armada e se satisfazia com uma alimentação frugal. Maravilhoso era sobretudo o dom que possuía de fascinar as tropas. Em Troyes, segundo o testemunho de Dunois, a energia e a destreza que demonstrou em organizar um assalto contra os fortes da cidade, não poderiam ser igualadas pelas dos melhores comandantes de exército da Europa inteira. O Marechal de Gaucourt, veterano da Guerra de 100 Anos, concorda com Dunois, com respeito à admirável conduta de Joana nessa operação em que ele tomou parte. A disciplina era-lhe uma preocupação de todos os instantes e a solicitude que consagrava aos soldados denota aprofundado conhecimento da vida militar. Nas Tourelles, mesmo ferida, manda que as tropas se restaurem, antes de renovarem o assalto. Sua antipatia aos ladrões e às meretrizes, o desejo que manifestava de que os soldados se abstivessem de deboches, de sacrilégios e de rapinagens, deram aso a que o senhor Anatole France, qualificando aqueles sentimentos de hipocrisia de Beguina, os metesse a ridículo. Confessemos, entretanto, que de outro meio ela não dispunha para restabelecer a ordem e a disciplina, condições essenciais do bom êxito. Preocupavam-na tanto, diz André Lang, as almas como os corpos de seus soldados, o que hoje parece infantil e absurdo ao espírito científico da escola do senhor Anatole France, mas, é preciso não esquecer que Joana era a mulher do seu tempo e que seu método não diferia do de Cromwell, dos mais célebres condutores de homens, que a história do passado aponta. Não menos notáveis se revelaram nela a compreensão, a previdência, o discernimento nas coisas da política. O senhor France parece às vezes considerá-la uma espécie de idiota. Que se lembre, no entanto, do acolhimento que a heroína dispensou ao condestável de Richemont, inabilmente repelido pelo rei, e cujas 800 lanças contribuíram muito para a vitória de Patay, dos estratagemas que empregava para enganar o inimigo acerca do conteúdo de suas mensagens, dado o caso de lhes caírem estas nas mãos. Não esqueçamos, outro sim, a sutileza com que adivinhou, muito antes dos mais sagazes políticos, a falsidade das negociações entabuladas pelo Duque de Borgonha, depois da sagração de Carlos VII. Dizia então: não se conseguirá paz com os borgonheses senão a ponta de lança. Joseph Fabre realça em traços vigorosos esse dom de penetração peculiar a Pucela. Forçando o resultado, a poder de acreditar nele, com que notável instinto ela esfrangalha as teias de aranha da diplomacia, para se lançar na ação a todo transe. É um pássaro de alto voo, que desconcerta vitoriosamente os políticos rastejantes, covardes promotores da paz a qualquer preço. Consultemos agora os escritores militares, que julgamos haver estudado com mais sagacidade e consciência o papel da heroína. O general Canonge assim se manifesta. Joana imprime as operações, em torno de Orleans, uma atividade até então desconhecida e, ao cabo de 9 dias, o assédio, que durava havia 6 meses, termina a nosso favor. Conduzida ofensivamente, a campanha do Liger chega a termo feliz, com uma rapidez imprevista. A jornada de Patay remata-a no dia 18. Inutilmente se há tentado negar, contra toda a verdade, a parte que coube a Joana nessa vitória decisiva. Ela fizera o necessário para que o choque com os ingleses não resultasse inútil, anunciou a luta e predisse a vitória, prescrevendo a fórmula de obtê-la. No fim de junho, deixa de comandar e, por conseguinte, deixa de ter a responsabilidade do êxito. Durante a cavalgada para Reims, de 29 de junho a 16 de julho, diante de Troyes, a forças moral de Joana intervém eficazmente, no momento mesmo em que o séquito real pretende nada menos do que fazer o exército retroceder para o Liger. É sabido que a permissão, miseravelmente concedida a Pucela, de operar livremente, se seguia, em curto prazo, a queda de Troyes. A partir da sagração, Joana é desprezada.
Está provado, entretanto, que ela se opôs à marcha ondulante sob Paris e, bem inspirada a todos os respeitos, preconizou a marcha direta. Quanto ao revés sob os muros da grande cidade, não lhe poderia ser imputado. Se o fraco Carlos VII lhe houvesse prestado ouvidos, em lugar de reduzi-la à impotência, o insucesso de 8 de setembro teria sido prontamente reparado. No Alto Liger, durante os assédios de Saint-Pierre-le-Moutier e de Charité, Joana, colocada em segundo plano, só influiu pelo maravilhoso exemplo que deu, como um capitão. Enfim, na sua última campanha, tão brutalmente interrompida, desempenhou o papel de chefe de partido. Na ocasião em que caiu prisioneira, contava apenas 18 anos e 5 meses, sua ação militar não durara mais do que 13 meses. Fora inútil querer demonstrar que a liberdade completa da França não coincidiu com o desaparecimento da Pucela. Contudo, é inegável que, graças a Joana, o indolente monarca reconquistara a maior parte da região compreendida entre Orleans e o Mosa, que a confiança voltara, enfim que a libertação definitiva foi consequência do prodigioso ardor patriótico que ela encendera. O papel militar de Joana d'Arc pode ser encarado de duas maneiras. Como soldado, distinguiu-se por qualidades cuja reunião é rara. Aos olhos de qualquer observador leal, não disposto a negar até a evidência, o comandante provoca a verdadeira admiração. Segue-se um conjunto de predicados que se nos deparam em alguns vencedores, cujos nomes história registrou. Em Joana, com efeito, a concepção e a execução correm parelha. Daquela deflui uma ofensiva audaciosa, obstinada, da natureza da que, admitida mais tarde por Napoleão, imobiliza o inimigo, não lhe dá tempo de se refazer e vai a ponto de destroçá-lo material e moralmente. A execução é impetuosa, mas, tanto quanto preciso, moderada pela prudência. Bastará enumerar as outras qualidades que lhe permitiram violentar a vitória: ciência do tempo, previdência, bom senso pouco comum, fé imperturbável no êxito, exemplo fascinado, reconfortante, grande poder de trabalho, espírito de perseverança, secundado por uma vontade inabalável, conhecimento do coração humano, donde uma influência moral que só alguns insignes capitães chegaram, com o tempo, a possuir no mesmo grau. O caráter da guerra do século XV não dá ocasião a Joana de fazer obra de estratégia. Assim é que todos os seus contemporâneos reconheceram nela uma tática notável e temida. A origem, a ignorância e a inexperiência das coisas da guerra, o sexo e a mocidade da Virgem desnortearam muitos espíritos. Embora sem cogitar de comparar a nossa heroína a tal ou qual extraordinário capitão, ou de lhe assinalar um posto na gloriosa falange dos guerreiros, justo é que a coloquemos entre estes por uma excelente razão, a de que os talentos de que ela deu prova são os que, desde todas as épocas, conduziram ao triunfo. Entremos agora na indagação do porquê da iniciação súbita de Joana nos mais delicados segredos da arte da guerra. A bem dizer, essa indagação seria ociosa, se fosse verdade, como se avançou muito levianamente, que a arte militar não existia no 15º século, que então bastava saber montar a cavalo, que, finalmente, no que respeita a Joana, sua arte militar se reduzia a levar os soldados à confissão. Falemos claro. A primeira negação provém, não há que duvidar, de uma ignorância completa da questão. A segunda é estupefaciente. Dunois e alguns outros capitães, com efeito, juntavam à experiência e ao saber um traquejo e equitação mais do que suficiente, em tal caso, para vencer e, no entanto, o bom êxito sempre lhes falhou, até ao aparecimento de Joana. Quanto à última alegação, aliás em absoluto desacordo com os fatos, é, pelo menos, singular. Passemos, pois, às objeções formuladas por historiadores sérios e dignos de todas as atenções, por isso que buscaram a solução do problema com incontestável lealdade. Todavia, este exame será rápido. Negar o incompreensível no papel militar da Pucela é dar de barato às dificuldades da questão. O bom senso, que, como qualidade dominante, invocaram, era incapaz de lhe fornecer, de um dia para o outro, os conhecimentos técnicos necessários à boa direção das operações. A fé ardente que reinava no século XV poderia por si só armar Joana de uma alavanca que bastasse. É lícito duvidar. Invocaram também a obediência. Ora, a obediência só se tornou realidade depois da libertação de Orleans. Dizer que Joana realizou a unidade de ação, que até então faltava, é reconhecer um fato, não é explicá-lo.
Dunois é uma testemunha que cumpria fosse tida em conta. Entretanto, ele se mostrou uma criança em confronto com a Puzela, a 7 de maio de 1429, por ocasião do ataque ao Forte das Toureles. Sabe-se com que ímpeto ela atacou. Processo idêntico seguiu em Jargeau, em Patay, diante de Troyes e de Saint-Pierre e Limoutier. Enfim, julgaram-se no direito de atribuir unicamente ao sentimento de revolta patriótica os êxitos da heroína. Certo, o patriotismo pode, quer individualmente, quer coletivamente, fazer milagres, mas é impotente para transformar em comandante de exército, do dia para a noite, uma mocinha ignorante com menos de 18 anos. Joana constitui um verdadeiro fenômeno, único no gênero, e, sob esse aspecto, ocupa lugar excepcional na França e na história de todos os povos. O seguinte paralelo se impõe à reflexão. Em 1429, o patriotismo, cujo desenvolvimento Joana apressou, mal começava a despontar. Porque, em 1870 a 71, quando já estava mais esclarecido, mais ardente e mais disseminado, não pôde, manifestamente, salvar a França que se achava na última extremidade. Em suma, parece que nenhuma das razões humanas apresentadas explica as vitórias que Joana obteve, empregando, conscientemente ou não, os princípios aplicados, em campos de operações mais ou menos vastos, por grandes capitães. Soldado, eu me declaro incapaz de resolver, humanamente falando, o problema militar de Joana d'Arc. E o general Canonge, terminando, adota a solução que a própria Joana forneceu, assinalando como origem de seus atos principais o socorro de Deus. A estas considerações de um escritor cuja autoridade em tais matérias se não poderá contestar, aditaremos as seguintes citações de tópicos de um trabalho inédito, mas que será em breve publicado. Devemo-lo à pena do coronel Ecolete, vice-presidente da Sociedade de Estudos Psíquicos de Nancy. Respondem ponto por ponto às críticas dos senhores Anatole France e Talamas sobre o levantamento do cerco de Orleans, cujo mérito, segundo esses autores, pertence muito mais aos sitiados do que a Joana. Depois de enumerar os episódios do assédio, diz aquele coronel: está, portanto, bem firmado que a Puzela, desde o primeiro dia, mostrara um senso militar infinitamente superior ao dos melhores capitães do exército, disciplinando as tropas e querendo marchar imediatamente sobre o ponto em que os ingleses concentravam suas forças principais. Os capitães de espírito elevado e reto, como Lee Batard Lems, Florent de Liers, Laire, etc., e os homens d'armas não orgulhosos, nem ciosos, logo verificaram. A milícia comunal a reconheceu de pronto como seu verdadeiro chefe e se persuadiu de que seria invencível, obedecendo-lhe as ordens. É um fato de psicologia militar, que se explica facilmente neste caso, mas cuja causa se conserva misteriosa em muitos outros que a história menciona. Porque instinto de justo discernimento a turba ignorante dos soldados percebe muitas vezes, sem nenhum sinal aparente, dentre seus chefes, qual o que realmente terá capacidade para guiá-la e lhe proporcionar vitórias. Com efeito, aquela notícia contribuiu mais do que as tropas assalariadas para a tomada das Toureles e mostrou todo o valor e energia de que são capazes os que se batem pela defesa de seus lares e de sua liberdade. Daí veio a Pucela a primeira ideia de um exército nacional permanente, instituído mais tarde pelo rei Carlos VII, depois que se tornara mais criterioso e mais patriota. Já falamos das razões intuitivas que induziram a continuar o ataque às fortificações da margem esquerda, sem embargo da decisão em contrário dos capitães, decisão que parecia ter por base a prudência. O êxito provou que as razões de ordem psicológica eram boas. Quando, ferida no decurso da ação, dominando os sofrimentos, animada por suas vozes, correu ao lugar em que se achava ali Batard Lems, para impedir que ele ordenasse a retirada e para dirigir em pessoa o assalto decisivo. Ainda obedeceu à mesma intuição de psicologia militar e ao mais racional princípio de uma boa ofensiva de tática, o da perseverança. Acode, a este propósito, uma observação interessante. Dizendo ali Batard Lems, fazer com que a nossa gente repouse, dar-lhe de beber e de comer, não revelava ela o senso prático de um veterano capitão, ocupando-se com as necessidades materiais de seus soldados, antes de os obrigar a novo esforço. Isto nos leva a pensar em Burgialdi e nos práticos que se instruíram na velha escola da guerra e que serão sempre nossos mestres, na difícil arte de conduzir exércitos. Pode-se, pois, afirmar com absoluta certeza que o mérito da vitória coube principalmente a Pucela,
bem secundada pelos valentes capitães e homens d'armas que a acompanharam à margem esquerda e poderosamente ajudada pelos orleaneses, operando com tanta habilidade, quanto vigor, no ataque às Tourelles, pela ponte do Níger. Sem ela o ataque não se praticaria, ou se teria malogrado. Cumpre lembrar que desde 3 de maio Joana anunciara que o cerco seria levantado em 5 dias. Depoimento de Frei João Pasquerel e confissão de João Evrim du Forestel, cronista do Partido Inglês. O senhor Anatole France desconfiou do testemunho de Pasquerel, se bem que um outro corrobore. Parecem-lhe suspeitas as predições da Pucela e, para justificar o seu cepticismo, cita o seguinte: antes que chegue o dia de São João Batista, ano de 29, nem mais um só inglês, por valente e forte que seja, a França verá, quer em campanha, quer em batalha. Fonte indicada, notariado da Câmara das Contas de Brabante, no processo, T. 4, Pag. 426. Via de Jeanne d'Arc, tomo I, Pag. 402. Ora, procuramos essa pretendida profecia no documento apontado, processo, T. 4, Pag. 426, e não a encontramos. Nele, ao contrário, se lê que as predições de Joana relativamente à libertação de Orleans, a seu ferimento e a sagração em Remo se realizaram perfeitamente. E as fraudes desse gênero abundam no livro do Sr. France, não se pode atamancar mais indignamente a história. Em seguida, o coronel Colette cita este documento, que demonstra, mais uma vez, quanto são injustificadas as críticas dos senhores France e Talamas. E, conquanto os capitães e outros homens de guerra executassem o que ela dizia, a dita Joana ia sempre às escaramuças com seu arnês, ainda que contra a vontade e opinião da maior parte daqueles capitães e homens de guerra, e montava seu corcel, armada como um cavaleiro do exército nascido na corte do rei, o que aborrecia e espantava os homens de guerra. João Chartier. E o coronel Colette conclui nestes termos. Em resumo, o cerco de Orleans, mantido sem habilidade e sem vigor pelos ingleses, houvera contudo terminado, em prazo mais ou menos longo, pela capitulação da cidade, cujos recursos acabariam por esgotar-se, não obstante o corajoso devotamento e a constância de seus habitantes, pois que a praça já só recebia socorros muito insuficientes e perdia pouco a pouco as forças, em ações parciais, empenhadas sem método e sem espírito de continuidade, por capitães que abusavam demasiado da iniciativa. Porém, com a chegada da Pucela, as coisas mudaram de feição, pelo efeito moral que ela produziu sobre os dois exércitos, inversamente, e pela força irresistível que trouxe à defesa, força que a jovem guerreira soube utilizar admiravelmente. Disciplinando as tropas por um meio poderoso, o da fé religiosa que dominava tudo naquela época, constituiu-se-lhes o verdadeiro chefe e as tornou capazes do esforço prodigioso que a vitória exigia. Impôs-lhes a sua vontade pela palavra e pelo exemplo, deu-lhes a unidade de ação e a direção de que careciam, ensinou-lhes a ofensiva ousada, calculada e perseverante, que força o triunfo. Finalmente, nas circunstâncias todas em que vimos e apreciá-la, procedeu como um chefe que tem o conhecimento perfeito dos homens, a intuição dos princípios reguladores essenciais, a experiência das coisas da guerra e uma bravura excepcional. Acrescentemos ainda o quadro seguinte, cheio de animação e de colorido, em que o coronel Colette desenha o papel da Pucela no cerco de Troyes. A cavalo, empunhando um bastão, a Pucela correu aos acampamentos, a fim de fazer preparassem, a toda pressa, os engenhos e os materiais necessários para atacar a viva força a praça. Comunicou prontamente seu ardor às tropas e cada um tratou de desempenhar com entusiasmo a tarefa que lhe incumbia. Cavaleiros, escudeiros, arqueiros, gente de todas as condições entraram, com assombrosa atividade, a dispor, nos pontos bem escolhidos, os poucos canhões e bombardas que o exército possuía, a transportar faxina, madeiros, pranchas, folhas de portas, janelas, etc., e a construir tapagens e aproches, visando um assalto iminente e terrível. Joana encorajava os trabalhadores, estimulava-lhes o zelo, fiscalizava tudo e mostrava, diz Dunois em seu depoimento, diligência tão maravilhosa, que 2 ou 3 consumados capitães não teriam podido fazer mais. E isto se passava durante a noite, cujas trevas davam aspecto fantástico àqueles preparativos extraordinários, movimentos de homens, de cavalos e de carretas, a luz baça de achotes, em meio de uma zoada ensurdecedora de gritos,
chamadas, relinchos, golpes de machado e de martelo, estalos e desabamentos, ranger de eixos, solavancos, etc. Sem dúvida que não era banal o espetáculo, para os homens da guarnição, que se mantinha vigilante por detrás das ameias, bem como para a população da cidade, que tudo observava trepada nas coberturas das casas e nos monumentos públicos, e facilmente podemos imaginar qual o espanto e o pavor de uns e outros. Que mudança se operara no campo francês, onde pouco antes tudo indicava desânimo. Que significavam aquela estranha agitação, aquele tumulto assustador. Mistério diabólico, que nada de bom pressagiava, formidável catástrofe ameaçava a cidade, era certo. Entre a população aterrorizada circulavam os mais sinistros boatos, a multidão se comprimia nas igrejas, toda a gente se lamentava e clamava que a cidade devia fazer ato de submissão ao rei e a Pucela, conforme aconselhava Frei Richard em suas prédicas. O bispo e os burgueses notáveis se encontravam numa perplexidade cruel, tinham-se comprometido a resistir até a morte, mas começavam a entrever as vantagens de se submeterem. Quanto aos nobres e aos homens da guarnição, pouco tranquilos se mostravam no tocante ao resultado da luta, se a terrível Pucela os atacasse. Afinal, o espantoso tumulto cessou gradualmente no acampamento francês, os archotes se apagaram uns após outros e a noite se afigurou mais escura. Os sitiados, presas de angústia, não divisavam mais do que sombrias e confusas massas, que pareciam engrossar de instante a instante e mover-se nas proximidades dos fossos. Apenas ouviam um indistinto rumor de vozes abafadas, de armas que se entrechocavam, de passos inseguros, de folhagens pisadas, etc., ruído sinistro, precursor da tempestade. Ao raiar a alvorada, o quadro se patenteou nitidamente aos olhos dos desorientados habitantes de Troyes. Desaparecera gradativamente o fantástico, dando lugar à realidade não menos ameaçadora, a saber, tudo completamente organizado para uma arremetida, que não podia deixar de ser furiosa, obstinada, implacável. O exército francês, munido de todo o seu material de aproximação e de ataque, estava disposto em perfeita ordem nos pontos mais favoráveis, pois que a Pucela, como de costume, aproveitara o tempo para reconhecer o terreno, as 3 ou 4 peças de artilharia, bem situadas e abrigadas, se preparavam para romper o fogo e para suprir a deficiência do número com a rapidez e justeza do tiro, os grupos de faxineiros e de porta-escada, os arqueiros e bisteiros, emboscados nos refúgios, as colunas de assalto e as reservas, silenciosas e concentradas, aguardando o sinal. E a Pucela, à borda do fosso, com o estandarte em punho, relanceava imponente, antes de ordenar que as trombetas avançassem para o toque de assaltar, era de um efeito empolgante. Por último, o coronel Biotot, em sua obra Les Grandes Inspirations devant la Science, Jeanne d'Arc, eleva-se a uma apreciação de conjunto, que julgamos dever reproduzir, terminando este capítulo. As inspirações militares de Joana d'Arc, diz-nos um crítico eminente, lhe foram gentilmente emprestadas pelos da profissão, seus companheiros de armas. Os fatos darão testemunho contrário à tese, mas, desde logo podemos apontar a razão que a faz insustentável. A guerra é um ato que, como todos os atos, obedece, em suas formas, ao comando de seu objeto. Hereditariamente, os senhores, os chefes de bandos, que serão os colaboradores de Joana, têm, do objeto da guerra, uma concepção diametralmente oposta à que a heroína enuncia e demonstra. Joana considera nacional esse objeto e se esforça por lhe criar instrumentos e processos adequados. Dirige-se, de preferência, para constituir seus exércitos, ao elemento nacional, aos bons franceses, os quais, abrangendo já a causa, abrangerão os processos convenientes. Esses processos serão de invenção simples e de fácil compreensão. Trata-se de operar célere e decisivamente, de vibrar os golpes com energia, tenacidade, rapidez, continuidade visando o ponto em que reside a maior força do inimigo. É toda a estratégia e toda a tática das guerras de nação, e a estratégia e a tática de Napoleão, a quem foram inspiradas pela nacionalização das causas e dos instrumentos da guerra de seu tempo. Tais, porém, não podem ser a estratégia e a tática dos profissionais do século XV. Eles se deixarão levar à aplicação dessa estratégia e dessa tática, mas não são capazes de as imaginar e insuflar. Uma e outra rompem com as tradições e a rotina em que seguem e eles arruinarão o ofício. Se Napoleão contasse Frederico entre os seus generais, pudera alguém suspeitar que as inspirações lhe vinham desse gênio da guerra geométrica,
com atores mercenários. Menos possível é ainda que Joana tenha sido inspirada por um Dunois, um Lair, mestres talvez na pequena esgrima de seu século, porém incapazes de uma ampliação, de uma invenção, de uma inovação de ideias, que só podiam decorrer da extensão, da diversidade, da novidade da cena em que, destacando-se, o nacionalismo enfim trazia a guerra. Joana tem que inventar um instrumento para a guerra nacional. Uma obra nacional demanda artistas nacionais. Assim é que formou o exército de Jin, o qual, pela fé patriótica, pelo ardor cívico, é o protótipo dos exércitos de cidadãos. Não há nisso pequeno mérito, conquanto à primeira vista não pareça. Quão mais expedito, mais seguro e mais simples não se afiguraria apelar para os bandos profissionais, militarizados, ou, pelo menos, dar-lhes, na composição do exército, os lugares que o número e as finanças de cada um lhes assinavam. Joana fez o contrário. Preferiu excluir os bandos. Ela, portanto, imaginou, ou criou o instrumento conveniente à guerra que lhe cumpria fazer e, já nisto, seu gênio resolveu vitoriosamente uma dificuldade com que o gênio de Napoleão não teve que defrontar. Efetivamente, Napoleão recebeu, como entrada para o jogo, a nacionalidade, a que a França chegara, da guerra e dos exércitos. Não lhe foi necessário mostrar que era do interesse nacional o objetivo que propunha aos esforços, o aniquilamento da vontade inimiga, que pretendia atentar contra a liberdade e a vida da nação. Isso a todos ocorria naturalmente com mais clareza do que no tempo de Joana. Entretanto, Napoleão não deixou de lembrar e repetir como a heroína. Ele compreendera, pudera observar que aí residia toda a força moral, superior à força numérica e mecânica do adversário. Reconhecer a necessidade que tinha o comandante em chefe de tornar comum, em sua generalidade, vital em seu interesse, a causa que se debatia. O gênio de Joana tivera espontaneamente essa concepção, porque direta e verdadeiramente uma causa de ordem geral o inspirava. Se a importância dos meios postos em ação não constitui a medida pela qual se pode aferir o gênio, se pela novidade e originalidade desses meios é que se deve reconhecê-lo, tão inegável quanto o de Napoleão se patenteia o de Joana. Pode-se por acaso dizer que o gênio da Puzela, no curso destes últimos acontecimentos, tenha sofrido um eclipse que, em consequência, se haja submetido às inspirações dos que a cercavam? Ao contrário, esse gênio nos aparece mais do que nunca transbordante de energia, de tenacidade e de vontade, mais do que nunca, destro, engenhoso, fecundo na adaptação dos meios às circunstâncias, mais do que nunca, pessoal e independente. Em Saint-Pierre le Moutier, em Charité, como diante da Bastilha de Saint-Loup, só há necessidade de audácia, de dominação da vontade adversa pela manifestação de uma vontade de poder e ciências superiores. Mais do que na Bastilha de Saint-Loup, sob os muros de Paris, Joana se mostrou audaciosa e impelida por uma vontade dominadora. Defronte de Franquet d'Arras, inaugure uma tática, que mais tarde será frequentemente a de Napoleão e que lhe valerá as maiores vitórias. Imobilize um inimigo superior em números, até que o possa esmagar, dizimar, com o concurso de reforços recebidos. Para libertar Choisy, imagina, vendo-se impossibilitada de atacar diretamente, golpes e manobras indiretas, que constituirão, passados 2 séculos, a guerra de evolução, a guerra dos Turenne, dos Montecuculi, de Frederico o Grande. No decorrer dos últimos feitos d'armas da heroína e até em Compiègne, seu gênio permaneceu sempre o mesmo. E, como não ser assim, se provinha de uma só inspiração, de uma só paixão, antes exacerbada do que enfraquecida. Nossa história é rica de grandes capitães, gentis homens, ou filhos do povo, todos bravos de gloriosa espada. Joana d'Arc, vê-se, os iguala e, em certos pontos, sobrepuja. Além de todas as qualidades militares, ela ainda tem mais, a habilidade na preparação e audácia, o ímpeto irresistível na execução. Sabe, instintivamente, que o soldado francês excede na ofensiva, que a fúria é um dos privilégios de nossa raça. Por isso, 5 dias lhe bastam para desassediar Orleans, 8 para livrar do inimigo todo o Vale do Liger, 15 para conquistar a Champagne, ao todo, 2 meses apenas para erguer a França do seu abatimento. Em vão se procuraria na história um feito semelhante. Os mais ilustres guerreiros podem inclinar-se diante da Pucela de 18 anos, cuja fronte o prestígio de tais vitórias aureola. Nenhum só momento de fraqueza física ou moral se descobre nesta carreira surpreendente. Em toda ela e sempre,
O que se observa é a paciência, a intrepidez no combate, o descaso do perigo e da morte, a grandeza da alma no sofrimento. No coração de Joana, o amor ao país vibra e palpita constantemente e, nas horas de desespero, dardeja de seus lábios em palavras breves, inflamadas, que a todos arrebatam. Em resumo, sem a intervenção de causas ocultas não se poderia explicar que ela reunisse tantas aptidões guerreiras e conhecimentos técnicos, que só a experiência em um longo tirocínio na profissão das armas facultam. A França conta milhares de soldados valorosos, de hábeis generais, porém, até hoje, só teve uma Joana d'Arc. 20. Joana d'Arc no século XX. Seus admiradores, seus detratores. Dói-me ver que os franceses disputam entre si minha alma. Jeanne. O segunda metade do 19º século e o começo do século XX assistiram à formação de uma forte corrente de opinião, simultaneamente leiga e religiosa, a favor da Virgem Lorena. As reputações mal firmadas não resistem à ação do tempo. A fisionomia moral da heroína, ao contrário, se engrandece com o correr dos anos e rebrilha com mais vivo fulgor. De duas fontes emana essa corrente de opinião. De um lado, servem-lhe de origem as numerosas obras de história e de erudição, publicadas por J. Michelet, Quicherat, H. Martin, Wallon, Simeon e Lucy, J. Fabre, e outros. Nesta ordem de ideias, nenhum assunto ainda gerou tão imponente cabedal de trabalhos. Flui também dos inquéritos e do processo dirigidos pela Igreja Católica, tendo em vista a canonização de Joana d'Arc. De ambos os lados, a memória da heroína encontrou admiradores sinceros e defensores generosos. Após longo período de silêncio e de esquecimento, opera-se como que um acordar do entusiasmo. É de dar a supor que estamos no dia seguinte ao da libertação de Orleans. À medida que os trabalhos avançam, luz mais completa se faz. A grande figura sai dos limites estreitos em que o passado a confinara e aparece em toda a sua beleza, como a mais pura encarnação da ideia de pátria, como um verdadeiro Messias nacional. Esse ímpeto magnífico de simpatia não cessou de acentuar-se, malgrado os esforços de alguns detratores, dos quais mais longe falaremos. Hoje, a Pucela está a pique de tornar-se o vulto histórico mais popular de nosso país. Em 1884, o gabinete político presidido por Dupuy tomou a iniciativa de uma festa nacional em honra de Joana d'Arc. A 30 de junho, uma primeira proposta foi feita à Câmara, assinada por 252 deputados, e começava por uma exposição de motivos assim concebida. Grande movimento de opinião acaba de produzir-se em favor da instituição de uma festa nacional de Joana d'Arc, festa que seria do patriotismo. Cumpriria optar por uma de duas datas, a de 8 de maio, data gloriosa da libertação de Orleans, e a de 30 de maio, data aniversária da morte de Joana d'Arc. Estando a 30 de maio muito próximo do 14 de julho, proporíamos a 8 de maio. Nesse dia, todos os franceses se uniriam numa benéfica comunhão de entusiasmo. A comissão de iniciativa concluiu opinando que a proposta fosse tomada em consideração. Mas, ao encerrar-se a legislatura, ficou pendente e depois foi submetida ao Senado a requerimento de 120 senadores republicanos. No parecer que sobre o assunto apresentou à Alta Câmara, o senhor José Fabre, senador do Aveyron, se exprimia assim: nem o Oriente com todas as suas lendas, nem a Grécia com todos os seus poemas, nada conceberam que se possa comparar a esta Joana d'Arc que a história nos deu. Concluindo, dizia: não será azado o momento para opor-se a esta grande memória às declarações perigosas de todos os pontífices do cosmopolitismo, que intentam persuadir-nos de que nem sequer nos resta a única religião que não comporta ateus, a religião da pátria. O Senado votou o projeto de lei e o enviou à Câmara. A 29 de julho de 1890, o Conselho Superior da Instrução Pública, por sua vez, adotou a seguinte resolução: é declarado dia de festa, para todos os estabelecimentos de instrução pública, o 8 de maio de cada ano, data aniversária da libertação de Orleans. Essa decisão não teve andamento. Quanto ao projeto de lei que o Senado aprovou, dorme ainda nas pastas da Câmara. Nem o seu exame, nem a sua discussão foram iniciados em sessão pública, apesar de uma enérgica petição das mulheres da França. Grave falta cometeram assim os deputados republicanos. A indiferença, a má vontade que hão demonstrado permitiram que os católicos tomassem a dianteira, que se apoderassem da nobre figura da Virgem e a colocassem nos seus altares.
quando ela devia pertencer a todos os franceses, constituir um laço que unisse os diversos partidos, para lhe honrar a memória, corre o risco de tornar-se exclusivamente prisioneira de uma religião. Que considerações detiveram os políticos cépticos da Câmara? Provavelmente, as ideias de Joana d'Arc e o caráter espiritualista de sua missão. Mas, as vozes existiram, o mundo invisível interveio. A solidariedade que liga os seres vivos se estende para além do mundo físico, enlaça duas humanidades e se revela por fatos. As entidades do espaço salvaram a França no 15º século, por intermédio da heroína. Agrade ou não, a história não se suprime. A França e o mundo estão nas mãos de Deus, ainda quando governam os ateus e materialistas. A própria revolução traduz um gesto das potências invisíveis, porém, a ideia matriz, que a inspirou, permaneceu incompreendida. Pode-se combater o clericalismo e seus abusos, mas o ideal espiritualista e religioso nunca poderá ser destruído. Dominará os tempos e os impérios, transformando-se com eles, para assumir uma amplitude e elevação sempre maiores. Quanto a essa espécie de monopolização da memória de Joana pela Igreja Católica, só foi possível, não o esqueçamos, graças à pequenez da alma de certos republicanos. Joana se constituiu credora da afeição tanto dos democratas, como dos clericais, por títulos da mesma valia. De fato, sua obra não é somente uma afirmação do além, senão também a glorificação do povo, de cujo seio ela emergiu, a glorificação da mulher, a do direito das nações e, sobretudo, a consagração da inviolabilidade das consciências. Muito diversa da dos republicanos de nossos dias era a maneira pela qual os homens de 89 e de 48 concebiam a personalidade ideal de Joana. Ante a sua memória, todos se inclinavam e Babés escrevia: dia virá em que até a mais pequenina de nossas aldeias lhe erigirá uma estátua. Da parte dos católicos, o movimento de opinião em favor da libertadora se operou regular e continuamente. O bispo de Orleans, Monsenhor du Panloup, foi o primeiro a pensar no projeto da canonização. A 8 de maio de 1869 dirigiu ao Papa Pio IX um requerimento, assinado por grande número de bispos, pedindo que a Pucela, proclamada santa, pudesse receber nos templos as homenagens e orações dos fiéis. Os sucessos de 1870 e a queda do poder temporal retardaram os efeitos dessa primeira súplica. Mas, pouco depois a questão voltou à baila e o processo de informação, ordenado em 1874, terminou em 1876. A 11 de outubro de 1888, 32 cardeais, arcebispos e bispos franceses dirigiram a Leão XIII uma suplicação, para que Joana d'Arc fosse sem demora colocada nos altares. A 27 de janeiro de 1894, a Congregação dos Ritos unanimemente se pronunciava favorável à admissão da causa e Joana era declarada venerável. É o primeiro grau da canonização. Em seguida, veio a beatificação, celebrada com grande pompa 24 de abril de 1909, em São Paulo de Roma, por Pio X, estando presentes a 30.000 peregrinos franceses, entre os quais 65 bispos. A multidão, transbordando do templo, enchia o adro e se comprimia na praça, até a colunata de Berlim. Para justificarem essa beatificação, recorreram a motivos de causar pasmo, curas milagrosas de cancros e outras moléstias operadas por Joana d'Arc em religiosas, a cujas preces atendera. Sabemos que tais curas são uma das condições que a Igreja impõe para a canonização, mas não achariam coisa melhor? De maneira alguma pensamos em censurar as manifestações solenes que se efetuaram em Roma e na França inteira. A todos os franceses assiste o direito de honorificar a seu modo a libertadora. Apenas lamentamos que um partido político aproveite quase exclusivamente dessa beatificação, por culpa de republicanos materialistas e maus patriotas, baldos de senso prático e de clarividência. Dizemos, partido político. Com efeito, no movimento católico em favor de Joana, evidencia-se o interesse de casta. Exploram a memória da heroína e deformam, santificando-a, procuram fazer dela um troféu, um emblema de aliança, para lutas semipolíticas, semi-religiosas. Essas homenagens, parece, pouco sensibilizam a Virgem Lorena. As cerimônias ruidosas, Joana prefere a afeição de tantas almas modestas e obscuras, que a sabem amar em silêncio e cujos pensamentos ascenderam até ela, como o perfume suave das violetas, na calma e no recolhimento da prece.
Tocam-lhe mais esses preitos mudos, do que o estrépito das festas e o ressoar do órgão ou dos canhões. A corrente católica provocou uma corrente oposta. Só de há pouco tempo se observa, com um misto de admiração e de assombro, o delineamento de uma campanha de enxovalho contra Joana d'Arc. Ao passo que todos os povos não a invejam, que os alemães a glorificam pela obra de Schiller, que os próprios ingleses enaltecem, proclamando-a um dos mais belos exemplos oferecidos à humanidade, é na França que se ouve criticar, rebaixar uma das mais puras glórias do nosso país. Uma classe inteira de escritores, pensadores livres, se encarniçou contra o renome de Joana. Até a franco-maçonaria, associação poderosa, que, por séculos, foi o asilo de todas as ideias generosas, o refúgio e o esteio dos que pela liberdade combatiam a opressão, obcecada agora pelo seu materialismo doutrinal, desceu a ponto de tomar a iniciativa de um movimento infenso à grande e inspirada. A instituição de uma festa de Joana d'Arc infundiu provavelmente nos grão-mestres da maçonaria francesa o temor de que a glorificação da epopeia da Pucella determinasse a reviviscência do ideal religioso. Seja qual for o móvel a que tenham obedecido, eis a quer circular que o presidente da loja Clemente Amizade endereçou aos deputados francos maçons do parlamento, no dia em que se ia dar começo na Câmara a discussão sobre a instituição da festa de Joana d'Arc. A Câmara vai hoje ocupar-se com um parecer sentimental, apoiado em petições de mulheres sugestionadas pelos curas. O projeto de lei instituindo uma festa de Joana d'Arc traz numerosas assinaturas de membros do parlamento, cegos, ou cúmplices da reação clerical. Os cegos deixamos aos vossos cuidados, CC. 2. Abri-lhes os olhos. Dos cúmplices, cúmplices do Papa e dos jesuítas, desses nos encarregamos nós, havemos de conhecê-los e não os esqueceremos. Mas, suplicamos aos CC. 2. Republicanos sem compromissos sórdidos, que impeçam a instituição da festa de Joana d'Arc. Esta injunção produziu o desejado efeito. A inclusão do projeto em ordem do dia foi definitivamente repelida em 1898. Terão obedecido a imensa palavra de ordem o diretor de um jornal parisiense e o professor da universidade, que granjearam notoriedade especial, desnaturando a obra de Joana, ou apenas cederam à necessidade malsã, peculiar a certos espíritos, de apoucar tudo o que traz um quinhunho de superioridade. Não sabemos, mas, ninguém pode deixar de deplorar a atitude desses dois homens, cuja cultura intelectual os deverá preservar de semelhante aviltamento. Leamos o que escreveu o Sr. Berenger, diretor do jornal L'Action, sobre a grande alma cuja vida acabamos de estudar. Doentia, histérica, ignorante, Joana d'Arc, mesmo queimada pelos padres e traída pelo seu rei, não merece as nossas simpatias. Nenhum dos ideais, nenhum dos sentimentos que a humanidade hoje inspira guiou a alucinada mística de Doremi. Sustentando um valores contra um Plantagenet, que foi o que praticou de heróico, ou, sequer, de louvável. Contribuiu, mais do que ninguém, para criar, entre a França e a Inglaterra, o miserável antagonismo, de que ainda temos dificuldade em nos livrarmos, passados 6 séculos. Pois que os sultanas pretendem impor seu feiticismo à república, saberemos responder convenientemente a essa provocação. Aquela virgem estéril só amou a religião e o exército, os santos olhos e o arcabouço. O fato de haver inspirado numa fogueira dá motivo para que dela nos compadeçamos, não para que a admiremos. Portanto, abaixo o culto de Joana d'Arc. Abaixo a legenda da Pucella. Abaixo a histeria contrária à natureza e à razão e que paralisa a humanidade em proveito de uma dinastia. Que dizer deste amontoado de insânias, onde quase que cada palavra é um ultraje, cada pensamento um desafio à história e ao bom senso? E que dizer também do Sr. Talamas, professor de um liceu de Paris, procurando incutir nos cérebros juvenis dos que lhe frequentam os cursos, meninos de 15 anos, a dúvida sobre o verdadeiro caráter da Pucella? Em que fonte terá ele bebido sua pretensa erudição? Jaurès, o grande orador socialista, mais hábil se mostrou quando, a 1º de dezembro de 1904, tomou, na Câmara dos Deputados, a defesa desse original professor de história e logrou salvá-lo das penas disciplinares, que lhe seriam talvez impostas, indo-lhe nas suas reminiscências da escola aos elementos para um arremedo de panegírico da grande caluniada. Em seu discurso, Joana não é mais a alucinada, que o professor do Liceu Condorcet pintara aos alunos. O orador se vê obrigado a conceder-lhe uma grandeza maravilhosa de inspiração moral. Depois,
atenua essa apreciação, sem dúvida muito espiritualista, encomiando excessivamente a maravilhosa finura e a sutileza de espírito da Virgem, elo que aprende ao antigo fundo gaulês de nossa raça. Em seus artigos, conferências e brochuras, o Sr. Talama se revela tão alheio ao patriotismo e aos nobres sentimentos que formam o tecido da história da Pucela, quanto às noções psíquicas e aos conhecimentos militares indispensáveis à boa compreensão e, sobretudo, à narração dessa história. A quem lhe perlustrar o opúsculo, Jeanne d'Arc, um apóstrofo Historiette la Legende, surpreenderá desde logo a leviandade com que ele se abalança a dar lições a historiadores, tais como Michelet, H. Martin e outros, que leram os textos, que os entenderam e interpretaram logicamente, numa bela linguagem, do ponto de vista psicológico, patriótico e humano, em que se colocaram. Não obstante fazer, aqui e ali, justiça à esplêndida convicção e mesmo ao heroísmo da Pucela, a fisionomia da Virgem Lorena lhe sai esfumada, apagada, da pena, sua memória empalidece, seu papel se torna insignificante, passando ela a ser uma personagem de segunda ou terceira ordem. Por vezes, adota a tática de compará-la a outros videntes, Catarina de La Rochelle e Perrinat Cabritan. Ora, fora inútil rebuscar, na existência destas duas pobres mulheres, um fato, um ato, uma palavra comparáveis aos que abundam na vida de Joana. Tal confronto evidencia uma premeditação, um desejo de amesquinhar a heroína. Em suas conferências através da França, o Sr. Talamas emitia a opinião de que os orleaneses sitiados podiam por si sós libertar-se. Na brochura, seu parecer é inteiramente outro. A tomada de Orleans, diz, Pag. 34, em prazo mais ou menos longo, apesar da má direção do cerco, era igualmente fatal. Os parisienses, em 1870, também podiam expulsar os alemães, não lhes faltavam nem homens, nem dinheiro, nem coragem. Faltou-lhes, porém, um chefe dotado de comunicativa fé e dos talentos militares precisos. Orleans encontrou tal chefe e foi salva por ele. Entre os escritores, que se propuseram a tarefa de detratar Joana d'Arc, o Sr. Anatole France conquistou lugar saliente, publicando em 1908 2 grossos volumes em 8 graus. Sua obra, porém, tão importante na aparência, pela extensão e pela documentação, perde muito de valor, assim que submetida a uma atenta análise. O que nela predomina são as ironias pérfidas e as zombarias sutis. Não encerra brutalidades análogas às de Berenger e outros críticos. O hábil acadêmico procede por insinuação. Tudo, no seu escrito, concorre para rebaixar a heroína e, muitas vezes, para cobri-la de ridículo. Se é certo que, em alguns casos, se digna de lhe fazer justiça, não menos certo é que, na grande maioria dos outros, a deprime ao último ponto e lhe atribui a condição de um imbecil. Assim é que, vindo Lois Eleur inúmeras vezes falar-lhe demoradamente na prisão, ora em trajes de sapateiro, ora vestido de eclesiástico, ela não chega nunca a perceber que o indivíduo é sempre o mesmo. O primeiro volume do Sr. France era notável pelo estilo e pela coordenação das ideias. Suas páginas denunciavam o fino literato. O segundo surgiu incoerente, escrito num estilo frouxo, recheado de anedotas jocosas ou trágicas, de fatos curiosos, não raro estranhos ao assunto, cujas narrativas, entretanto, fazendo amena a leitura, lhe garantiram a voga. Mas, inutilmente se buscaria em toda a obra um sentimento elevado e alguma grandeza. Qualidades são essas desconhecidas do autor. E quantos erros intencionais! O Sr. Achilles Louchère, professor da Sorbona, um dos mestres incontestados nos estudos sobre a Idade Média, foi dos primeiros a assinalar tais erros. Um exemplo, no Cavaleiro Roberto de Baudricourt descobriu o Sr. Anatole France um homem simples e jovial e, afirmando-o, cita, processo, t. 3, pag. 86, página onde absolutamente não se encontra a menor referência a essa personagem. Louchère, Grande Revue, 25 de março de 1908, pag. 231, nota. O Sr. France empresta ao mesmo Baudricourt a opinião de que Joana daria uma bela ribalda e que seria um apetitoso bocado para os soldados. Mas, o processo, t. 3, pag. 85, a que o Sr. France se reporta para esta citação, diz o Sr. Louchère, não alude a outra coisa que não seja a entrevista de Chimon e o cerco de Orleans, nada dizendo com relação ao comandante de Vaucouleurs. Grande Revue, 25 de março de 1908, pag.
230, nota. Ainda outros exemplos enumera o Sr. Lushire. Na Revue Critique, idênticas comprovações se encontram, feitas pelo Sr.